A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui quem fala é o presbítero José Roberto e eu quero compartilhar com você, meu amigo, minha amiga ouvinte que estão me ouvindo neste momento, uma palavra de Deus. Uma palavra que vai edificar a sua vida e o seu coração. Essa palavra, ela se encontra no livro de Salmos 78 e somente o versículo 1, que diz assim a palavra de Deus: Povo meu, escuta o meu ensino, inclina os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Glória a Deus, que palavra linda e maravilhosa. O Salmo 78, ele dá um relato detalhado das grandes maravilhas que Deus fez pelos filhos de Israel, quando os libertou do Egito e os guardou durante sua jornada no deserto. Somos lembrados das poderosas pragas sobre o Egito, a divisão do Mar Vermelho, a nuvem que os cobria de dia e a coluna de fogo que protegia eles à noite. Deus, ele deu água da rocha para beber para o povo e também fez descer maná do céu para eles comerem durante a viagem. Mas, no entanto, depois de tudo isso que Deus fez por eles, a palavra de Deus registra, a Bíblia registra, que eles não creram em Deus e não confiaram em sua salvação. Nós podemos ver isso lá nesse mesmo Salmo, no versículo 22. Então, nós vemos aqui que Deus fez milagres, eles viram os milagres de Deus, mas mesmo assim, eles não creram em Deus e não confiaram em sua salvação. Mas como é possível que eles pudessem ver tantos milagres assim, receber tantas bênçãos e ainda não acreditar em Deus? Para compreendermos isso, nós devemos ver a diferença entre acreditar que Deus existe e crer em Deus. Tem uma diferença. Muitas pessoas que acreditam na existência de Deus não conhecem a Deus. No livro de Tiago, capítulo 2, verso 19, diz assim: Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Então nós vemos aqui que até os demônios creem em Deus. Eu costumo dizer que até o diabo crê em Deus. Mas nós devemos entender uma coisa, que todos no inferno acreditam que Deus existe. Então, esse texto ele é muito importante para nossas vidas, porque aqui nós vamos aprender a diferença de crer e acreditar em Deus. Acreditar em Deus, o que é isso? É possuir os dois componentes da fé. A primeira é acreditar no que Deus falou. Sem isso, ninguém pode ter um relacionamento com Deus. Aqueles que não acreditam no que Deus falou são uma afronta e ofensa para Ele. João diz: aquele que não crer em Deus o fez mentiroso. Se encontra lá no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 10. Ou seja, uma pessoa que você não acredita é uma pessoa que você considera mentirosa, não é verdade? É o mesmo com Deus. Considerar o que Deus falou como falso é o mesmo que chamar Deus de mentiroso. A segunda parte da fé é confiança. Uma pessoa que crê
em Deus, confia em Deus. Primeiro, eles confiam nele para cumprir sua palavra. É por isso que Noé construiu uma arca e porque Abraão deixou a terra de seus pais. Deus falou e eles confiaram nele para fazer o que prometeu. Crer em Deus é sempre baseado no que ele falou. Muitas pessoas usam a religião para justificar seus próprios desejos e ambições, chamando-o de crer em Deus. Lembre-se, às vezes há uma grande diferença entre o que Deus falou e o que gostaríamos que ele tivesse dito. Acontece isso comigo, acontece isso com você. Muitas das vezes a gente quer que Deus fale aquilo que a gente quer ouvir. Então é muito diferente, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Aqueles que confiam em Deus também confiam nele quando ele parece estar em silêncio. Um exemplo, nós podemos ver na Bíblia Jó. Ele incorporou essa confiança quando disse, lá em Jó, capítulo 13, versículo 15, ainda que ele me mate, nele confiarei. Então, eu gosto muito do livro de Jó. Eu costumo dizer que esse livro, Deus testemunhou, né, sobre Jó. Que maravilha, né? Deus deu testemunho de Jó para Satanás. E será que Deus tem dado testemunho de mim, de você? Pare, pense, reflita sobre isso. Outro exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles confiaram em Deus quando enfrentaram a fornalha ardente. Eles disseram, se for assim, nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. E ele nos livrará da tua mão, ó Rei. Mas, se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Daniel, capítulo 3, versículo 17 e 18. Então nós vemos aqui que eles confiaram em Deus, né, de uma tal maneira que eles estavam dispostos a continuar adorando a Deus, servindo a Deus, porque eles sabiam que Deus era com eles, e se mesmo assim eles morressem, eles continuariam crendo em qualquer coisa que ele escolhesse fazer, mesmo que isso significasse a morte deles. Juntos nós acreditamos no que Deus falou e confiar que Deus cumprirá a sua palavra é o que significa acreditar em Deus. Então, isso é acreditar em Deus. Porque, um outro exemplo, Adão e Eva, eles não acreditaram em Deus. Eu fiquei surpreso quando eu li um pouco sobre isso, estudei um pouco sobre isso. Quer ver por quê? Eles sabiam que Deus existia, eles conheciam o poder de Deus, eles conheciam as bênçãos de Deus, mas, no entanto, apesar de tudo isso, quando o seu tempo de prova chegou pela serpente, eles prontamente aceitaram que Deus havia mentido para eles. Eles não esqueceram que Deus lhe disse que morreriam se comesse do fruto proibido, mas eles apenas creram na serpente em vez de em Deus, porque eles não acreditaram e não confiaram em Deus. Então, depois de tudo que Deus fazia por eles, fez por eles, ainda assim, eles não tinham detalhe, eles não esqueceram o que Deus tinha falado, mas eles preferiram acreditar na serpente quando a situação piorou para eles. Quando veio a aflição,
Eles receberam domínio sobre toda a criação de Deus, mas perderam tudo. E muitas das vezes a nossa vida acontece isso. Nós recebemos tanta coisa de Deus, tantas bênçãos, curas, milagres, né? Mas nós podemos perder num instante quando a gente não crê, quando a gente não confia em Deus. Deus é misericordioso, mas Ele também é justo. A virtude de crer em Deus é o que tornou Abraão tão especial para Deus. A Bíblia diz: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Gênesis 15, verso 6. Então, essa virtude da fé não foi encontrada em Adão e Eva, nem foi encontrada em Caim, que pensava que Deus deveria se agradar com as suas obras de suas mãos. De fato, essa crença em Deus é sempre uma raridade onde quer que seja descoberta. Se todas as boas obras e sacrifícios que nós já fizemos ou damos fossem colocados contra uma única pessoa que acreditasse no Senhor, Deus escolheria a pessoa que acreditasse nele. Ele não se importa com as obras daquele que não acreditam e confiam nele. Eles são apenas outro Adão ou outro Caim, porque ele não acreditava em Deus, eles não acreditavam em Deus. Adão perdeu o mundo, mas porque Abraão creu em Deus, ele se tornou herdeiro do mundo, pela justiça da fé. Nós podemos ler também isso lá em Romanos capítulo 4, versículo 13. Então eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está aí do outro lado, ouvindo essa mensagem. Deus chama todos nós, eu e você, a crer em seu Filho Jesus Cristo. Crer em Jesus é crer no que Deus falou sobre ele e confiar em Jesus Cristo para cumprir a palavra de Deus em mim e em você. A mensagem do Evangelho ela é chamada de o registro que Deus deu de seu Filho. 1 João capítulo 5, verso 10. Ele fala de quem é Cristo e como ele veio para nos libertar do pecado e nos restaurar para Deus. Quando Deus encontra alguém que vai crer nele, ele se alegra, sabendo que não há limite para o que ele pode fazer neles. Então creia em Deus, confie em Deus, porque ele sabe que se você crer e se você confiar nele, olha, eu vou te dizer uma coisa, ele não vai ter limite para o que ele vai fazer, o que ele tem para fazer na sua vida, para te abençoar. Mas quando encontra aqueles que, embora religiosos, descontam sua palavra, ele os ignora. Assim como Adão, eles abandonaram a verdade de Deus pelas mentiras da serpente. Então não abandone a verdade de Deus pelas mentiras que o inimigo tem contado para você, tem falado para você. Não faça, não ignore. Não faça como Adão ou como Caim, mas creia em Deus, que as bênçãos dele sobre a sua vida vai ser sem limite. E eu creio que se nesse momento você não cria em Deus, eu creio que a partir de agora eu determino, eu profetizo isso na sua vida.
que você vai passar a crer em Deus. E as bênçãos de Deus vão vir sem limite sobre a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. Que as bênçãos de Deus sejam sobre a sua vida, sobre a minha vida, no nome de Jesus Cristo. Que a paz de Cristo esteja com todos.